Olá, começando a gravação de mais um episódio do MedEdcast, hoje com a participação da professora Elaine Rossi Ribeiro. A professora Elaine, ela é enfermeira graduada pela UEL e doutora em medicina pela Universidade Federal do Paraná. A professora Elaine é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino nas Ciências da Saúde, da FPP, e editora-chefe da revista Espaço para a Saúde, a revista da Faculdades Pequeno Príncipe. Bem-vinda, professora Elaine. Ai, que Bem-vinda. bom estar aqui com vocês e por poder falar de um assunto que é a menina dos meus olhos, gente. Exatamente, publicações, né? A gente quer. A Sim. primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é: terminei o meu TCC. O que eu faço agora? O que eu faço para ter uma publicação do meu TCC? Legal, legal. Independente, né? Se é do teu TCC, se é da especialização, da residência, do mestrado, doutorado, não importa o que esteja. O importante é que nós tenhamos em mente o seguinte: aquilo que eu investigo, aquilo que eu pesquiso, precisa necessariamente ser divulgado. Existe uma frase muito, eu acho até que é um pouco assim, simples demais, que todo mundo fala assim: não vamos deixar o trabalho na gaveta, né? Mas vamos ser sinceros, pessoal. Ninguém faz uma pesquisa e deixa de publicar os seus dados, deixa de compartilhar, de dividir os seus dados. Ninguém faz isso. Não deveria fazer. Tem uma historiazinha que eu sempre conto para os alunos, que fala que Mendel, lembra do Mendel, aquele da ervilha? Ervilha. Né? Da ervilha? Mendel já teria descoberto os seus achados muitos anos antes, que ele não fez, não foi reconhecido cientificamente, porque ele não publicou. Né? Então, todos nós, acabou o meu TCC, o que eu tenho que fazer? Publicar, procurar uma revista. E aí vem o nó, né, gente? Exatamente, porque é a primeira coisa que a gente pensa, publicar onde? E, Elaine, agora tu começou a falar, e daí a gente sabia que ia render hoje esse episódio, tá? Então, assim, tu começou a falar, e aí me veio um insight que eu acho que a Bia também vive isso nas orientações dela, principalmente com o pessoal da graduação, sobre a autoria, né? Porque às vezes nossos estudantes, principalmente no ENEP, isso é comum, né? Os estudantes, claro que daí nós estamos falando de resumo, né? Mas os nossos estudantes fazem os trabalhos, escrevem os resumos e não colocam um professor, um pesquisador junto nesses resumos, né? Ou até na hora de escrever os artigos também, né? Isso não é incomum, não é rotineiro, mas não é incomum. Então, eu queria saber um pouco dessa parte, já que a Bia entrou nesse âmbito de como publicar, mas a gente tem que ter um critério também na hora da autoria, né? Que é importante. É importante e ético, né, Camila? Porque, veja só, como editora da revista Espaço para a Saúde, eu já recebi artigos com um autor só. Está errado? Não, não está errado. Errado não está. Mas será que a pessoa fez sozinha aquele trabalho? Aquela investigação? Às vezes eu fico pensando assim, não teve um orientador? Será que não é parte de uma dissertação? Porque a gente não sabe, né? Nem sempre sabe. E eu indago, eu sempre indago quando eu recebo artigos de uma autoria única, sabe? Enfim, vamos falar desse assunto que é polêmico. Autoria, nós usamos o credit. Importante que vocês saibam o que é o credit. Credit é uma sigla que diz para nós o que cada pessoa que participa daquele artigo fez. Porque uma pessoa pode ter tido a ideia, mas ela compartilhou a ideia, por exemplo, com o orientador dela,
E o orientador dela, então, em conjunto com ela, faz toda uma programação, faz todo um projeto. Algum outro autor pode fazer a busca nas bases de dados. Algum autor pode ficar lá na bancada buscando resultados. Então, o que cada um fez é importante para ser pontuado no crédito, até a leitura final e até que você dê o sim para que aquele artigo vá para a revista. Então, autor é todo aquele que tem uma participação no desenvolvimento daquela pesquisa. Muito cuidado, gente, muito cuidado, porque assim, a gente vê casos acontecendo de colocar nomes. Tive uma colega de mestrado que chorou muito até, porque a orientadora dela pediu para levar o trabalho dela, a pesquisa dela, para um congresso na Europa. Levou, gente, só que não pôs o nome dela. Só Deus. foi o nome da orientadora. Isso é real? Isso acontece. Então, é um dos pontos que a gente tem que tomar cuidado, né? Bastante. E procurar a revista certa. E para procurar a revista certa, é um caso a ser pensado, né? Por exemplo, importante que a gente pense que é crucial para nós que aquilo que nós fizemos, né, seja em dupla, em trio, em 4 pessoas, 5 autores, que a nossa pesquisa, o nosso trabalho, o nosso estudo, ele tem um impacto que nós desejamos. Isso é um primeiro ponto. E um segundo ponto é que nós temos que escolher também um público certo. Né? Não adianta eu que trabalho na área de ensino, por exemplo, buscar uma revista que seja, vou chutar, da geografia, certo? Da arqueologia, por exemplo. Eu tenho que buscar o público certo. E não é fácil. Porque sabe... Você achar revistas da sua área. E você sabe, Elaine, que você falando isso, vem 2 coisas na minha cabeça, porque não é só a área, mas aí dentro da área a gente ainda tem as especificidades, né? Porque daí quando a gente chama de escopo de revista, não é? Vou ter que achar qual que é o escopo dessa revista para ver se encaixa o meu trabalho, porque não é só a área, né? Isso. Então, Bia, é exatamente isso. Procurar o escopo. O que significa o escopo? Nós precisamos verificar se a revista publica artigos que abrangem o mesmo campo de estudo que tem o meu trabalho. Então, além de ler a página da revista, o site da revista, porque normalmente as revistas escrevem o seu escopo, é importante que você, se gostou, se acha que aquele escopo combina com o seu estudo, que você veja alguns artigos que já foram publicados. Leia, para ver se eles têm as mesmas características, né? Uma das coisas também que normalmente a gente vê acontecendo é que quando você acha o escopo, viu que combina com o tipo de estudo, você não lê as normas da revista. Isso é um perigo. Eu já passei por isso, né? Eu, com a minha ansiedade sem limite, já submeti artigo que não tinha nada a ver com o escopo da revista. E aí, no mesmo dia, eles já respondem, né? Sim. E aí eles justificam que não tem nada a ver com o escopo. Veja só, na nossa revista Espaço para a Saúde, o escopo está bem definido. E normalmente, quando eu vejo, chega para mim, eu vejo o título. Só pelo título, eu já imagino que não seja do escopo. É claro que eu não fico só no título, é óbvio, porque às vezes o título pode me enganar. Então, eu vou para o resumo e normalmente eu vou para as considerações finais ou para as conclusões, porque
É importante, pessoal, porque ninguém olha o escopo, ninguém, né? As pessoas não olham o escopo e acham que pode passar livremente, não é assim que funciona. O fluxo editorial, ele é importante. Uhum. Passa por mim e por uma outra editora administrativa, só nós duas ficamos sabendo quem são os autores Uhum. e a temática daquele artigo. Só duas pessoas, né? Muitos alunos, muitos estudantes falam assim para mim: nossa, mas já faz um mês que eu submeti e eu não tenho resposta, Eu já submeti né? artigo que faz 1 ano que eu não tenho a resposta ainda. Faz um ano, Né? exatamente. Porque todo o fluxo editorial, ele demanda um tempo muito grande, Com tanto da certeza. minha parte como editora, como da parte dos colegas que são avaliadores. Eles Uhum. precisam ter um prazo para avaliar. E aí, pessoal, chega, por exemplo, a avaliação. Vamos supor que seja um avaliador, a Bia seja uma avaliadora e ela fala assim: ok, esse artigo é bom, pode Uhum. ser aceito. Aí a Camila também é avaliadora, não sabe que a Bia é avaliadora, porque Uhum. tudo é às cegas, tá? Só eu que sei, como editora. Aí a professora Camila fala assim: não, esse artigo precisa ser recusado. Uhum. Então, uma fala que aceita, a outra fala que recusa. O que eu tenho que fazer? Normalmente, eu mando para um terceiro avaliador. Uhum. E, normalmente, eu mesmo olho, além do terceiro avaliador, eu mesmo faço toda essa checagem, vejo como que as avaliadoras, o porquê uma negou e por que uma aceitou, né? E até buscar de novo essa pessoa, o processo editorial demora mesmo, é normal, Uhum. né? Eu recebo sempre. E o que acontece é que algumas revistas, na verdade, agora eu tô falando de fora, né? Do Brasil. Sim, Eu já recebi no ano passado, acho que uns 3 artigos mesmo devolvidos, e que era exatamente isso. Um dizia que sim, consideração zero praticamente, e o outro não dizia que não, mas no fundo ele queria que não fosse publicado. Porque é sim. muita consideração para fazer, é muita, muita coisa para mudar. Então, assim, isso é bem comum, mais do que a gente imagina, né. E algumas É revistas, normal, inclusive, mandam, né, no corpo do e-mail isso, essas respostas pra gente. sim, sim. Olha, o percentual de aceite na primeira etapa, gente, aceite sem ajustes, é algo inédito Uhum. A gente nas sabe, né, melhores Bia? revistas. Uhum. Com É certeza. inédito. E as pessoas, talvez por falta de tempo, Uhum. né, de cientistas, acabam achando que o meu artigo é super legal e ele vai ser publicado assim, rapidamente, É. né? E não é. As boas revistas, quando a gente for achar, além do escopo, além de observar as normas da revista, é importante que você veja uma revista que tem avaliação por pares, Uhum. às cegas, né? Não adianta a gente mandar artigo para a revista que não faz avaliação por pares, porque que tipo de resposta você tem? É. Nenhuma. Muito cuidado, aí eu vou entrar num assunto, não sei se devo falar sobre isso, mas nós temos revistas predatórias, né? Deve sim. Uhum. Nós, eu digo, a sociedade científica, são revistas que têm mais desejo de fazer cobranças e publicam artigos que simplesmente você manda e, inclusive, você nem precisa ter tanto trabalho de procurar, eles te procuram. Tu sabe É o quem é a contrário. pessoa que mais recebe e-mail de revista na FPP? Tá aqui do Sim, meu quem lado. é? Tá Sou aqui do eu. meu lado. Sabe por quê, Elaine? Porque eu tenho muito trabalho com os estudantes no ENEP, no COBEM, no COBEM não, eu recebi 2 do COBEM também, mas do CONCIAN, da FEMPAR, e aí como Sim, publica nos anais,
Eles buscam. Eles buscam. Então, eu recebo em torno de 50 e-mails por dia de revistas pedindo para publicar aquele resumo que foi colocado num desses congressos que eu participo. E o pior de tudo é que daí alguns alunos, né, alguns estudantes, eles... Como eu trabalho muito com estudante do início do curso, primeiro período, segundo período, eles ainda não têm muito essa noção do que é uma predatória, como que funciona. Então, eles recebem o mesmo e-mail que eu, obviamente, porque são autores do trabalho, e aí é muito engraçado, porque daí eles me mandam todo feliz, assim, meu Deus, professora, fui convidada para publicar. Eu, calma lá, vamos dar uma olhadinha o que é isso aí, porque geralmente é uma revista predatória. E eu tenho também uma outra coisa, assim, que quando você estava falando, eu fui pensando, porque, assim, as revistas que eu tenho percebido bastante, que para fugir de ser predatória, ela é predatória, mas para fugir de ser predatória, elas dizem no escopo e elas dizem nas normas que elas fazem revisão por pares. E aí a gente vai lá, pesquisa a revista, porque eu explico tudo isso para o estudante, e daí ele fala, mas professora, ela faz revisão por par, ela faz não sei o quê, ela faz... E daí eu falo, não, mas ela ainda é predatória. Não, e digo mais, Bia. Além disso, eles estão botando qualis, que tem qualis, e outra, tem umas que mandam convite de artigos que a gente já publicou. Exatamente. Que não é um resumo. É isso. De artigos nossos. Eu nunca vi isso. Eu também já recebi. Veja só, além disso, ter esse cuidado, né, para não ter... Eu já caí nessa, sinceramente. Vamos ser honestos aqui e dizer assim, na nossa vida científica, eu já cometi vários erros, e inclusive de procurar o qualis e achar o qualis errado, porque eu estava procurando numa lista errada. Né? Aconteceu comigo. Mas, bom, a gente vai aprendendo, e é para isso que nós estamos aqui, é por isso que vocês duas estão aí firmemente no podcast, para poder divulgar essas notícias de todos os anos. Né? Mas nós temos que fugir das predatórias. Aconselho para estudantes logo no início, né, dos cursos, que procurem falarem com seus orientadores, que têm um pouquinho mais de experiência, que a gente sabe onde detectar se aquela revista é predatória ou não. Quando uma revista tem assim artigos aos montes publicados, entra no site, abre a revista e você vai ver que tem lá 100 artigos publicados, já pode começar a desconfiar. Se você procura a equipe editorial e não acha, se você procura o conselho editorial e não acha, já vai ficando antenado, porque isso não é normal. Veja, tem muitas revistas boas que cobram uma taxa de publicação, né? Não é por isso que ela é predatória. É isso. Porque isso aí que tu falou aconteceu comigo. Uma vez, logo que eu entrei na FPP, durante a pandemia, a gente fez um artigo e nós submetemos para uma revista que era predatória, obviamente. E quando o artigo veio, ele veio sem DOI. E aí, até para os nossos estudantes entenderem, né, o que é o DOI, né? Tu podia explicar para eles também, né, Elaine, isso aí? Porque as predatórias, às vezes, não tem DOI e não tem SSN, né? Que são registros importantes e que conferem uma idoneidade para a revista, né? Sabe, eu vou explicar, Camila, eu vou explicar para vocês assim. Quando eu, como editora, envio um e-mail, se eu tenho uma plataforma que está, a minha revista está dentro dessa plataforma, ela tem toda uma configuração que pelo e-mail eu já desconfio se aquela revista é predatória ou não, pelo e-mail, gente. Como é que pode, por exemplo, quando eu mando um e-mail para o autor, meu nome vem embaixo como editora científica, Elaine Rossi Ribeiro, editora científica da revista Espaço para a Saúde. Eu recebo e-mail assim, Tina,
Eu chutei o nome, tá? Não é verdade, não, gente. Tina. Que isso? Quem é essa pessoa? Sim, sem formalidade, né? Ela é editora? Ela é editora de qual revista? Sabe? E normalmente convidando para publicar alguma coisa nesse sentido que a Beatriz falou. Outra coisa que a gente tem que observar, se ela tem ISSN. Gente, toda revista boa, ela está registrada, é um registro internacional. E esse registro é um número, é como se fosse o nosso CPF. Só eu tenho o meu CPF, cada uma de vocês tem o seu próprio CPF. Cada revista tem o seu próprio CPF, que é o ISSN. Certo? Agora, DOI. Gente, o DOI, ele refere-se a um objeto que está sendo identificado. Se eu for usar a mesma analogia, eu posso dizer que o DOI é o CPF do seu artigo. Só aquele artigo tem aquele DOI específico, nenhum outro mais, tá? Então, para você ter um DOI, é preciso que a revista pague por ele. Pague por ele. É pouco? É pouco, gente. Depende, né? Vamos dizer assim, nós pagamos $1,50 por artigo. É pouca coisa? Pouca coisa. Mas tem todo um processo, né, que é relativo à revista. Por exemplo, nenhuma revista vem pronta, nenhum artigo vem pronto. Eu preciso dos avaliadores, nós não pagamos avaliadores. Tem revistas que pagam. Nem por isso elas são predatórias. Tem avaliadores que são contratados para este fim. São revistas boas, de qualidade, e que têm uma velocidade maior do que normalmente as outras. Porque as outras não pagam os seus avaliadores, né? Nós fazemos, aqui vocês são avaliadoras, eu sou de tantas revistas, tantos outros colegas são avaliadores, nós não ganhamos 10 centavos para fazer a avaliação, certo, gente? E quando se paga o avaliador, aí sim a resposta é mais rápida. Isso. Isso, inclusive, é um problema na comunidade científica, né? Justamente É um problema. por isso que acontece demora para devolver o artigo com as revisões, porque ninguém aceita. Porque não ninguém aceita. É uma dificuldade achar pessoas que queiram fazer essa avaliação. Chega para mim no e-mail, eu sinto assim, me constrange. A partir do momento que eu aceitei ser avaliadora de uma determinada revista, me constrange recusar. Eu posso. Sim, eu também mas me sinto assim. constrangida, porque eu sei o quanto é difícil para mim quando um avaliador recusa. Sim. Né? São muitas coisas, né, pessoal, para uma revista. Mas você sabe, Elaine, que assim, essa coisa da recusa também é complicado. Eu tenho esse mesmo pensamento, justamente porque eu sei da dificuldade que é de a gente encontrar um bom avaliador. Eu também costumo aceitar praticamente todos os trabalhos que chegam para eu poder avaliar. Só que eu já cheguei uma vez a atrasar uma entrega. Porque, assim, a minha vida correu, aconteceu muita coisa, eu tive uma demanda enorme de trabalho e esqueci que eu tinha que avaliar aquele trabalho. De repente veio uma mensagem: ai, você está atrasado com essa coisa. Eu, meu Deus do céu! E daí eu só ficava pensando: atrasei a devolutiva da revista para o autor. E eu fico louca quando, pô, já faz mais de um ano que eu mandei e não acontece nada, ninguém me dá uma resposta. Mas às vezes é isso, né? Às vezes, assim, a pessoa aceita, ela tem um prazo, e às vezes ela extrapola aquele prazo. Então a gente também não tem esse controle, né? Porque a gente não paga nada para os nossos avaliadores, né? Exatamente. Sabe uma coisa interessante que está sendo discutido, né? Que acho que vale a pena nós colocarmos aqui, é a questão da avaliação aberta. Eu posso dizer para vocês que a minha opinião ainda não está formada a esse respeito.
tem hora que eu penso assim, é uma boa, Aham, tem hora que eu falo, não, isso não vai dar certo. aham. O que seria essa avaliação aberta? Vamos dizer que eu e Camila somos duas avaliadoras de um artigo X e nós duas assinamos que a nossa avaliação, nós concordamos que a nossa avaliação pode ser aberta ao público e uma para outra e de nós duas para os autores. Então, os autores sabem, não é às cegas. Os autores sabem quem nós somos e nós sabemos quem os autores são. Ah, tem revista que já tá. Eu Certo? recebi uma para revisar que já era assim. Perguntava se eu autorizava. Sim, isso, Aham. isso. E normalmente as pessoas não autorizam. Uhum. Eu não Por quê? autorizei. Normalmente não autoriza. Eu ainda estou na fase de não autorizar. Não me sinto ainda capacitada para fazer uma avaliação aberta que o autor possa justificar para mim. Não me sinto. E acho que os autores não estão preparados também para isso, com maturidade suficiente para ouvir que a avaliação ela é necessária, ela é importante, e deixar de lado aquele amor pelo artigo Difícil. como se fosse o seu bebê, Uhum. né? E eu acredito que nós não estejamos ainda maduros o suficiente. Mas é um caminho que eu acredito que vale a pena. É. Se nós estamos falando no ensino, principalmente aqui no nosso programa, que a gente fala que a avaliação não é um julgamento, mas a avaliação ela te pontua coisas assim. Como é que você avalia algo que tem pontuar? Uhum. Não tem objetivo o artigo? Não, então eu tenho que pontuar. Uhum. Tem o termo escrito errado, eu preciso pontuar. As referências não estão nas normas, eu preciso pontuar. Nem por isso eu estou te julgando. Uhum. Né? Mas acho que esse acho que uma avaliação problema. aberta. Desculpa te interromper, Laine, mas é que eu acho que esse problema é mais para quem vai receber a avaliação do que Sim. propriamente para quem faz a avaliação. Porque, assim, eu já mandei muito artigo que foi avaliado e depois eu fiquei louca com a avaliação. Eu falei, mas que absurdo! Trabalhei tanto nesse negócio, agora ele quer mais isso. Então, acho que a gente não está preparado para isso realmente, porque a gente entende que o Não nosso está. artigo está perfeito. E aí a gente Sim. precisa, na verdade, sair desse casulinho e ver que não, realmente, ele é um trabalho como qualquer outro, né? Um artigo como qualquer outro, ele precisa ser melhorado, e que a crítica não é uma crítica para detonar o trabalho. Destruir. Exatamente, é muito ao contrário, é para que a gente possa fazer um trabalho ainda bem melhor. Só que eu acho que também os avaliadores, a maneira como eles se colocam nas avaliações também é ruim. Porque eu já recebi críticas que foram, assim, muito mal educadas no meu artigo. E aí eu detonei o avaliador, sem saber quem ele era, óbvio, não sabia quem ele era. Fui lá e detonei o avaliador. Falei, meu Deus, para que escrever desse jeito? Eu estou aqui mandando meu trabalho de muitos anos. Porque daí você entende como um bebezinho, né? Pô, meu bebezinho aqui, poxa, levou 4 anos para eu produzir e vem esse cara que nem me conhece e detona o meu trabalho. Então, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco, hein? Não sei se isso é uma coisa meio para agora. Eu acho, Bia, que é um caminho a ser percorrido, mas nós não estamos preparados ainda para percorrer, sabe? Não estamos. O meu primeiro artigo que eu tentei publicar na minha vida, eu recebi avaliação, sinceramente, gente, eu chorei. Então. Eu chorei, porque eu não imaginava que eu ia receber tantas coisas assim, sabe? E hoje é diferente. A gente sabe que quão importantes são as considerações que os avaliadores fazem. Sim, E a gente tem um outro olhar. Que bom, né? Sim, com Tem um outro certeza. olhar. O ano passado eu recebi um artigo, né, um dos revisores. Quando eu recebi, eu já fiquei feliz, porque, meu Deus, eu preciso fazer muita coisa. O primeiro avaliador, né? Aquela ilusão, né? Aí eu olhei aquele primeiro autor, não tá
tinha vários itens e tudo ok, tá de acordo. E eu, meu Deus, mas eu acertei, né? Nessas normas da revista. E aí, cheguei no segundo revisor. Misericórdia. E detalhe, era uma revista que tinha a opção de fazer uma revisão mais rápida. Sim. Valores diferentes, óbvio, né? O APC para o tempo normal e APC Aham. diferenciado para quem queria mais rápido, né? E aí, os autores entraram em concordância de que ia ser mais rápido. Então, eu tinha 3 dias para fazer aquela destruição do meu artigo. Entendeu? Porque eu preferia que eles dois tivessem elogiado e detonado, entende? Mas a detonação veio de um avaliador só, mas muita coisa. Tudo que o outro dizia, Aham. ok, né, nice, agree, veio tudo horrores, assim, ó. Nada, não concordou Sim. com nada. É aquele revisor que a gente olha e diz, mas por que aprovou então, né? Só para me dar trabalho. É, Nega que daí não me é. dá trabalho. Enfim, mas é isso, né? A gente tem que estar E o que preparado. você falou, Camila, não sei se todos sabem, a APC refere-se à taxa de processamento de artigo. É uma sigla que a gente é americana, mas que a gente usa, né? Na revista Espaço para a Saúde, nós ainda não usamos nenhum APC, ainda, mas é algo para futuro, né? E nessa mesma linha de pensamento que a gente estava dizendo de avaliação aberta, importante destacar quando a gente fala de revista, é que tem, quando você quiser publicar, né, o seu artigo referente ao TCC, a dissertação, etc., que você procure revistas de acesso aberto. O que significa? Qual é a diferença de acesso aberto e acesso fechado? Acesso aberto é quando você procura a revista, achou lá no Google a revista, você entra no site da revista e você consegue abrir o PDF de todos os artigos. É tranquilo, gente. Esse é o acesso aberto. O acesso fechado é quando você precisa comprar o artigo, o que é difícil, É que daí né? geralmente não paga PC daí, né? Não paga taxa. Ela fica Não paga fechada. taxa, fica fechada, É. fica fechada. É complicado para nós pesquisadores, Uhum. porque nós não temos subsídios. As instituições normalmente não têm subsídios para comprar artigos, né? O que algumas instituições conseguem, através da sua biblioteca ou da bibliotecária, é fazer uma comutação, uma troca de artigos com outras bibliotecas, principalmente as instituições que possuem programas de mestrado e doutorado. Aí, então, fica mais fácil a gente conseguir os artigos de acesso fechado, né? Mas é complicado, porque envolve sempre dinheiro. Elaine, eu e a Bia, a gente foi num evento semestre passado sobre gestão de pesquisa. Foi Sim. pela Fiocruz, né, Bia? Fiocruz. E aí, o que aconteceu, eles falaram muito sobre isso. E até vamos entrar em outros conceitos aí, para também discutir um pouquinho. Eles estavam justamente discutindo a APC, as taxas de publicação, e alguns dos palestrantes, inclusive, destacando que a taxa de publicação, às vezes, não era, assim, um valor alto quando comparado ao fator de impacto da revista, que era baixo. Sim. Né? Então, eles estavam discutindo esse valor de taxa de publicação, sendo que, às vezes, o Qualis era um Qualis irrelevante para o programa. Né? Sim. Então, aí entra o fator de impacto e entra o Qualis, né? Que são que às vezes os alunos também nos perguntam, né? O que é Qualis? Ou a gente fala, né, Bia? Ora, precisamos ver um Qualis tal. Então, eles não têm essa noção. Porque alguns programas, eles vão pontuar de acordo com o Qualis das publicações. E outros programas vão pontuar de acordo com o fator de impacto, né? Então, depende muito do programa também. É bem isso. Por exemplo, fator de impacto é uma métrica.
ele vai calcular a média de citações que um determinado artigo recebeu durante um período específico. Normalmente, esse período é de 2 anos, para o fator de impacto. Existem muitas outras métricas que são utilizadas, não é só o fator de impacto, né? Mas um fator de impacto alto, ele tem um indicativo que os artigos daquela revista são muito citados. Então, eles são considerados relevantes pela comunidade científica, né? Tem um outro índice que é bacana também e é fácil de procurar, que é o índice H, que é dado pelo Google. Então, se você colocar no Google o nome da revista e procurar o índice H daquela revista, você vai ver o impacto daquele artigo ou até daquele autor. Eu tenho sempre, de tempo em tempo, eu ponho lá meu nome, ponho o impacto, né, o índice H, para ver se os meus artigos estão sendo citados. Isso é legal, gente, fazer. É legal você divulgar tudo isso, né? Em relação ao Qualis ele é uma avaliação que a CAPES comanda, né? Então, é um grupo de pessoas que avaliam uma série de coisas de determinadas revistas. Então, o número de publicação, até a gente, coisas estruturais, por exemplo, como o site. Se o site está em português e em inglês, até isso eles olham, né, para avaliar as revistas. Eles avaliam, por exemplo, se eu, como editora, estou publicando, só eu estou publicando na revista que eu sou editora. Isso é importante. Tanto que, às vezes, alguns alunos que são da minha iniciação científica falam, professora, vamos pôr na revista da faculdade? Eu falo, gente, não. Comigo já não dá esse ano. Inclusive, se a gente publica muito numa revista só também, falam. Numa revista só também. Tudo isso, a CAPES e os seus avaliadores, o grupo de avaliadores, eles têm em mente uma série de... é como se fosse um checklist. E a revista, ela recebe uma pontuação que vai de C, que é a mais baixa, e daí vai para B4, B3, B2, B1, A4, A3, A2 e A1. Né? Então, o A1 é aquela top que atende a maioria dos requisitos. Este é um indicador Qualis também. Eu tenho aqui, gente, o que eu falei para vocês, fator de impacto, índice H, Qualis, eu tenho uma crítica a fazer a tudo isso. E essa crítica, ela vai no sentido de que são indicadores bastante quantitativos. Eles falaram, falaram mais ou menos, né, nesse contexto também lá, né, Bia? Falaram. Não existe, Camila, não se leva em consideração, por exemplo, se um artigo tem uma qualidade ímpar. Se leva em consideração quantas vezes a revista foi citada. Se eu tenho ou não tenho o abstract, o resumo em inglês. Se eu tenho ou não tenho um corpo editorial que seja variado, que seja não só de professores daquela universidade, mas que sejam professores até internacionais. Claro, é óbvio, se eu tenho pessoas de fora, internacionais, eu vou dando qualidade também à minha avaliação, né? Mas nós poderíamos ter, sim, uma outra métrica que tivesse um componente mais qualitativo dos nossos artigos, que, infelizmente, hoje nós não temos, né? Atualmente. Por exemplo, tem o que eles chamam de SCImago, que é o SJR, que é uma métrica da influência que uma revista tem na sociedade científica. É muito usada, né?
O imediatismo também é uma outra métrica, é a rapidez com que os artigos são citados após a sua publicação, gente. Olha só, Aham. Coisa que a gente tudo nem é dado imagina, né? numérico, né? Mas e daí se eu pegar um grupo, assim, um grupão de amigos, colegas pesquisadores, bora citar meu artigo, vamos lá. Bora citar meu artigo. Mas isso O que é acontece, tá? Isso acontece. Acontece. Sabe que uma estratégia que as revistas usam, e nós também começamos a adotar na nossa revista, é uma estratégia que eu não sei dizer ainda para vocês se vai ter um resultado bom ou não. Mas veja, nós solicitamos aos autores que eles citem pelo menos um artigo nosso, Sim, eu já publiquei desse publicado jeito. na nossa Uhum. revista, sabe? E isso não é só na nossa, né? É. Vocês sabem, já viram isso, várias revistas pedem que a gente cite. Por quê? Para aumentar esse nível, que infelizmente é quantitativo. E ainda temos agora que citar a inteligência artificial nos nossos artigos, que as revistas estão Sim, pedindo, inclusive para botar sim, nos autores, nos autores, é como verdade. autor, inteligência artificial. Sim. E sabe, Camila, o que normalmente as instituições têm, associações dos editores científicos, vocês sabem, tem a ABEC no Brasil, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC nos dá um suporte muito grande, né? Então, eles falam que, em relação à inteligência artificial, o que a gente não pode aceitar de maneira alguma é que um artigo seja feito exclusivamente pela inteligência artificial, exclusivamente. Então libera um Então, pedacinho. Então libera um pedacinho. Libera um pedacinho. Uma outra coisa falando disso nossa, a gente fica lembrando de muita coisa, né? Quando fala de revista. A gente alinha, mas sempre aparece, né? Que nem. Sempre aparece outra coisa para a gente botar no meio da conversa. Eu nem pensei em falar nisso, mas assim. Detector de plágio. As revistas possuem detector de plágio. Sim. Né? E existe, né? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho muito com segurança do paciente. Eu não tenho um sinônimo para a segurança do paciente. Eu preciso usar essas palavras. Então, essas palavras nos meus artigos, elas aparecem e aparecem no artigo de muita gente. Sim, ele aparece como plágio. E às vezes aparece como plágio. Mas vejam só que interessante que aceita-se até um percentual quando o aplicativo detector de plágio nos dá um percentual, nós podemos aceitar em torno de 4%. Por quê? Esses casos. Exatamente. Né? Camila, como que no teu artigo não vai aparecer fisiologia? Mas teve aquele fisiologia relatório... uma palavra que vai aparecer em muitos artigos. Aquele relatório que a gente fez junto, lembra, ano passado, ano retrasado, que eu mandei para Boston? Lembra aquele projeto? Sim. Ele, toda vez que ele voltar, tinha detector de... Toda, assim, sempre. E aí, para mim, vinha em torno de 4% a 6%. E eu ficava horrorizada, mas a gente não fez... Ela fez comigo, fizemos juntas, ela me ajudando. E estava perfeitinho, tudo citado, referenciado, e sempre vinha o plágio, né? Assim, não é plágio, né? Mas no limite, aceito, né? Na porcentagem. Sim, sim. Justamente por isso, porque não dá para você, não dá para eu escrever segurança do paciente e achar que só eu vou falar de segurança do paciente. É impossível isso, né? Então, tem essas questões nas revistas que são importantes também da gente lembrar e relembrar, né? E o importante, pessoal, quando eu recebo na nossa revista TCC completo. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. TCC com capa e tudo da instituição. Os meus artigos...
Tudo A sou pessoa eu que não lê, submeto, não não lê. deixo mais. É, Eu que faço tudo. infelizmente, né? Hum, Enfim, tem muita coisa para a gente poder entender Sim. onde é que nós vamos Mas você sabe, caminhar. Elaine, que uma estratégia que, por exemplo, eu faço com meus estudantes no TCC, a gente já cria o nosso TCC no formato de artigo. Daí a gente só adapta ele para um formato de monografia por causa da biblioteca. Então a gente bota uma capa, mas ele é um artigo científico. Se eu tirar a capa, ele fica sendo um artigo científico, e isso facilitou muito a gente depois tentar buscar uma revista para publicar, porque daí o aluno tem que fazer um retrabalho. Porque eu acho que o que tem acontecido é que às vezes a gente também não publica esses trabalhos, porque eles estão com formato de monografia, que é um texto corridão, com um monte de informação, que você precisa depois resumir. Só que na hora que o estudante se forma, ele vai embora, né? Ele, Vai tchau, embora. ele nem fala mais com você. E aí você não consegue mais recaptar esse aluno para poder reescrever em formato de artigo. Então, eu já faço escrever artigo. Ah, não está na norma da revista? Não está na norma da revista ainda porque a gente não escolheu a revista. Mas já vai fazendo naquele formatinho de artigo que depois vai ficando fácil de a gente deixar ele na forma, né, no formato que a revista pede. Isso. Eu faço isso também. Normalmente, a nossa faculdade pede que nós façamos as citações e as referências no formato ABNT. Isso. Os estudantes perguntam para mim, mas e depois a revista vai ser Vancouver? Eu falei, melhor, colocamos a ABNT, depois que for Vancouver, fica mais fácil de fazer o ajuste, né? Mas eu também, Beatriz, eu coloco já no formato de artigo, porque ninguém hoje, nós já passamos da era do conhecimento, né, pessoal? Aí a velocidade está muito grande, alta, ninguém tem tempo para ficar transformando e fazendo retrabalho. É um horror daí. Ninguém. É um horror. E hoje em dia a gente tem uns programas que fazem essa troca da referência, né? Você coloca, se você cadastrou lá os artigos num determinado programa, depois você só pede para ele colocar em Vancouver ou para ele voltar para a BNT, ele faz isso meio automático. Então a gente nem tem que se preocupar tanto, né, com um ou com outro, e sim escrever em formato de artigo mesmo, que é compilar melhor os dados, fazer uma boa discussão, né? É verdade. Isso. Agora, tem revista, gente, que eu não gosto dessa estratégia que eles usam, mas, enfim, eles colocam logo no site, assim, bem visível, a taxa de rejeição. Eu nunca vi. E a taxa de rejeição... Sério? Não, já está nesse nível. Alta. Tem revista que tem taxa de rejeição, gente, de 80%. Que isso? Nossa! 80% é muito alto, né? Enfim, não é por aí também. Não quero eles, então, não é. tá? Não vou submeter na revista de vocês. Muito alta essa rejeição. Eu tenho, dentro da plataforma da nossa revista, da Espaço para a Saúde, eu tenho como gerenciar esses dados, né? Então, todos os meses, eu olho o nosso índice de aceitação e também o índice de rejeição. Por enquanto, nós somos uma revista pequena, então jamais eu vou chegar no índice de rejeição de 80%, né? A não ser que daqui a um tempo que nós estamos caminhando, progredindo para conseguir um nível mais alto na nossa revista, que é o que nós queremos, né? Desejamos. Mas é importante também no site você dar uma vasculhada para você saber, 80% de rejeição, eu só tenho 20%, meu artigo vai ter que concorrer com tudo isso, né? Sim. Então, é um outro ponto que a gente tem que cuidar também. Elaine, a gente já está indo para o final agora. Então, se o nosso aluno, voltando à pergunta da Bia, se o nosso aluno fez o TCC, ele quer publicar na revista da Faculdade Pequeno Príncipe, que é Espaço para a Saúde. Onde está o link? Qual é a área, né, o escopo
da Espaço para a Saúde, para ele saber aonde se encontrar para fazer a submissão do artigo. Ok. Se você, qualquer pessoa que queira publicar conosco, no site da faculdade, tem lá o nomezinho da revista Espaço para a Saúde, clicando já vai direto para a plataforma e nós temos todas as orientações para os autores. Está muito claro o nosso escopo. Nós publicamos preferencialmente artigos que se referem ao ensino na saúde e artigos que possam complementar, qualificar a ação profissional. São vários os modelos de artigos que nós recebemos, né? Artigos originais, revisões de literatura de todos os tipos, ensaios, relatos de experiência e agora a novidade que nós estamos também publicando protocolos de revisão, porque nós queremos estar junto com as revistas caminhando, né, em busca de um objetivo maior. Tá? Não cobramos taxa de publicação e temos um corpo de revisores atualmente somos em 86 pessoas de revisores. Temos um corpo editorial de 8 pessoas e eu sou editora científica, temos uma editora administrativa, uma bibliotecária, que faz muita diferença ter uma bibliotecária na revista, né, para as normativas. E, além disso, nós temos 5 editores associados, que em caso de empate ou desempate, sempre eu os procuro. Né? Nossa revista tem esse objetivo de ser cada dia melhor e é um espaço, sim, de publicação. Temos publicado em torno de 20 a 22 artigos por ano. É fluxo contínuo, gente. Não tem uma época que você pode submeter e uma época que eu digo assim, eu vou editar a minha revista em dezembro, por exemplo. Não. Sempre que um artigo ele é avaliado, aceito e editado, imediatamente ele já vai para o site para compor a revista, tá? Então, estamos convidando todos vocês para publicarem conosco, vale a pena. Bom, então agora a Bia vai para a pergunta final, para a nossa pergunta clássica. Na verdade, uma pergunta muito simples. Eu queria saber o que a Elaine faz nas horas vagas, quando você não está fazendo nada da revista, nem publicando artigo. Nem fazendo umbrellas. Umbrella. Agora vai ser umbrella. Sabe o que eu faço nas horas vagas? Ando de bicicleta. Eu sabia que delícia. Isso. Sabia. Ando de bicicleta, gente. Olha, as coxinhas estão ficando firmezinhas, né? Porque ando de bicicleta em cima do muro de Luca. São 4 quilômetros, 4,2 quilômetros. Tenho feito uma volta, já estou começando a fazer a segunda volta. Que delícia. Todos os dias. Isso é uma visão maravilhosa, uma visão de cidade medieval, né? Então, para relaxar a cabeça, vou andar de bicicleta e agora nesse verão, aquele arzinho fresco é maravilhoso, gente. Andar de bicicleta sem pensar em maquiagem, em roupa, em nada. Bom, né? Que delícia. É bom demais. Bom demais. Muito boa a sua pergunta, Bia. É sempre legal saber. E chupar sorvete, viu? Chupar sorvete. Que delícia. Porque é sempre legal a gente saber, porque a gente vem aqui e fala da vida profissional, que a gente trabalha um monte, mas o que a gente faz na hora livre, né? É legal saber. Que bom que você anda de bicicleta. Exatamente.
Mas, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom. Nós teríamos muitas outras coisas para falar, Com mas ficamos certeza. por aqui. Eu queria, inclusive, já agradecer a tua participação. A Camila vai fazer o encerramento, mas já queria agradecer porque foi maravilhoso conversar hoje com você. E realmente, mais assuntos virão, pode ter certeza. Legal. Então, eu vou encerrar o podcast te agradecendo, Elaine, pela tua disponibilidade, mesmo longe, em falar de um tema que os nossos estudantes têm bastante Dúvidas. questionamentos, dúvidas, e falar sobre a nossa revista também, que está lá no site da faculdade. Então, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, e não esquece de seguir a gente lá no Instagram e se inscrever no canal do YouTube e no Spotify. Até a próxima. Até a próxima.